Olá, prezados e prezadas, estudiosos e estudiosas. Para a nossa aula de hoje, para esta atividade, nós vamos falar sobre a relação entre língua, sociedade, linguagem e sociedade. Vamos falar então dos estudos sociolinguísticos, sociointeracionais, socioculturais, que nascem no bojo de uma crítica aos ensinos tradicionais voltados para o estruturalismo, né? A escola, por exemplo, nos ensinou, a maioria de nós cresceu aprendendo na escola, do prezinho até o terceiro ano, a gente aprendeu que a língua é a gramática, né? E o que é, na verdade, uma falha da nossa educação. A língua não é a gramática é apenas a estrutura da língua. A língua não é uma estrutura, ela é estruturada de várias maneiras. Então, quanto mais dinâmica é a vida social, mais dinâmica é a própria língua, é a própria manifestação da linguagem, a performance da linguagem. Então, a partir dessa perspectiva, não existe erro ou acerto na língua. O que existe é a adequação e inadequação do uso da língua. Se eu estou em contextos informais de interação, eu uso a língua informalmente, não estou preocupado com gramática, nem com o dicionário. Agora, se eu estou num contexto formal, aí eu vou ter que usar a língua dentro daquela formalidade. Imagina uma piada contada dentro da formalidade da língua. Tira a graça da piada. Imagina o humor feito, carregado, um humor caipira, por exemplo, de alguém que é interiorano, Newton Pinto Tom Carvalho, por exemplo. Se eles fossem formais, perderia a graça. Da mesma maneira, eu não posso fazer uma palestra sobre um tema sério levando de qualquer maneira, como se fosse um texto em que eu estou conversando com meus amigos ali num bar, contando piada e falando, fazendo fofoca da vida alheia, de preferência de quem não está perto, né? Então, assim, a linguagem, ela é contextual, ela tem a ver com a relação de interação e de performance entre os pares ali que formam aquele discurso. Então, toda língua, ela é nivelada, segundo o que os estudos sociolinguísticos dizem. Os estudos sociolinguísticos, sociointeracionais, eles mostram que a língua tem um nível que é o nível formal. O primeiro nível, digamos, de exigência é o formal. Quando as pessoas têm acesso ao livro, têm acesso a bons livros, boas revistas, bons jornais, a pessoa tem uma escolarização mais aprofundada, ela acaba apreendendo uma estrutura da língua que é mais preocupada com a gramática, com o uso do dicionário, e aí você tem ali uma regulação da ortografia das palavras, uma regulação da pronúncia das palavras, uma regulação dos plurais e dos singulares, das concordâncias, das regências mais gerais. Então a língua fica regida formalmente, por isso que é o nível formal. Tem gente que chama esse nível também de nível culto ou de nível padrão. Um outro nível é o nível cotidiano, o nível do dia a dia, que é chamado de coloquial ou de familiar. Ele é menos formal, que a gente pode dizer, né? Ele tem uma formalidade menor em relação ao outro, porque ao invés de dizer nós, por exemplo, eu posso dizer a gente. Aí eu falo tudo no singular falando a gente. Agora, se eu disser nós, eu obrigaria o meu discurso a caminhar tudo para o plural, né? Porque o nós é a primeira pessoa do plural. Eu falo a gente, o agente fica fácil porque fica tudo no singular. São artimanhas de conversar, de encurtar a conversa, de falar mais à vontade. Quando você assiste um programa televisivo mais popular, o apresentador da vida, um Faustão da vida, um Silvio Santos da vida, o Ratinho, né? Um Luciano Huck, Rodrigo Faro, eles falam com a gente como se a gente tivesse intimidade com eles. Por quê? Porque eles falam no nível mais coloquial. Então o coloquialismo é a linguagem do dia a dia, com seus familiares, com seus amigos, no contexto mais cotidiano, quando você está despreocupado ou despreocupada com o uso formal da língua. E por fim, o outro nível é o nível popular, que é um nível que você desce para ele. É um nível que as expressões são mais vulgarizantes, sexualizantes, xingamentos, desvios muito grandes daquilo que seria a língua formal, assim, uma forma de falar que já extrapola. Mas é claro, do mais intelectual ao menos intelectual, em algum momento você pode descer o seu nível, né? Sei lá, o cara bate no seu carro aí, você tá certo, você não desce falando com ele com uma educação muito regida, né? Você acaba ficando meio bravo e dá uma xingadinha. Não tem jeito, esse é o nível popular.
Eu considero um quarto nível, mas sou eu que considero, por causa da complexidade dele, que é o nível científico, né? A ciência é uma maneira muito difícil de produzir pela linguagem escrita, principalmente, porque a gente tem uma forma de citar, de fazer as referenciações das autorias. A construção dos textos é muito formalizada e eu acabo considerando que está além do formal, é um formal plus, é um formal a mais, o nível científico. Mas é assim que funciona o processo de nivelamento da linguagem. Além do nivelamento, a gente tem também a estratificação da língua nas formações dialetais. Se você pensar na língua portuguesa, por exemplo, que é o nosso idioma, ele se chama língua portuguesa porque nós fomos colonizados por Portugal. Então tem a ver com uma força política, ideológica e política colocada aí. Mas se você for em Portugal e analisar o português de Portugal e depois vir para o Brasil e analisar o português do Brasil, você vai perceber que são portugueses as duas línguas, mas não são iguais. Se você for lá nos países africanos que falam português, também não é igual a Portugal e não é igual a nós. Se você for nos países asiáticos, também não é igual a nós e nem igual a Portugal. E o mais engraçado é que se você vier dentro do próprio Brasil, por exemplo, fizer uma análise do português nordestino, do português lá do sul, do português do nordeste e do norte e do português lá do sudeste ou o português do centro-oeste, você vai perceber que existe uma estratificação de pronúncia e de vocabulário que se diz num lugar que não se diz no outro. A mandioca, por exemplo, é macaxeira num lugar, manaíba no outro, aipim no outro, né? E mandioca no outro. E assim você tem um elemento só que vai ganhando novos nomes dentro daquele processo de formação linguística e cultural daqueles locais específicos. A gente chama isso aí de dialeto regional ou dialeto geográfico ou territorial, né? Tem a ver com o território, com a região, com a geografia. Outra coisa que existe é a estratificação social, né? Esse é um dialeto de classe. Dialeto de classe alta, dialeto de classe média, dialeto de classe baixa. Porque se você pegar os centros urbanos, muita pobreza, muitas pessoas menos escolarizadas, o uso da gíria exagerado, aquilo a gente chama de nível de variação dialetal de classe baixa. Se você pega o nível mais cotidiano, que é o coloquialismo, é o dialeto de classe média. E se você pegar o dialeto formal, você tem as classes altas falam o dialeto mais formal, um nível mais formal. Outra coisa também que a gente tem é o dialeto variado de acordo com a história. A variação dialetal histórica tem a ver com os processos de transformação da língua no decorrer do tempo. Se você pegar a língua portuguesa do Brasil há 50 anos, era dito palavras que diziam lá, hoje não se diz mais. Porque hoje, por exemplo, nós temos muita influência da tecnologia, da tecnologia da informação, essas coisas da rede de comunicação, né? Palavras novas vão entrando na língua e outras vão deixando de ser usadas. Isso é o normal de todo idioma. Outra variação que existe é a variação das funções sociais, né? As profissões. Por exemplo, o advogado tem uma forma de usar a língua portuguesa, a medicina tem outra forma de usar a língua portuguesa, as funções da tecnologia, né? As profissões da tecnologia também usam a língua de outra maneira, e assim cada campo de atuação, se você pegar o campo militar, por exemplo, né? Eles usam a língua dentro daquela função ali. O cara coloca uma farda, ele fala de um jeito militar. Ele tira a farda, ele fala do jeito cotidiano de todo mundo. Às vezes ele consegue fazer essa regulação da variação dialetal. É o dialeto de função que a gente chama. Outra variação dialetal é o que existe entre a diferença dos sexos, né? É muito comum criar-se homens e mulheres na sociedade de maneira diferente, e aí aquilo que um está autorizado a dizer e a outra não está autorizada, sucessivamente, e a troca vai sendo simultânea, né? Outra variação é a de idade. São 4 etapas dentro de uma sociedade, né? A infância, a juventude, a fase adulta e a fase idosa, e cada um aí fala uma língua dentro da sua característica, né? Os jovens falam mais para interagir e ser aceito no grupo, as crianças estão aprendendo o idioma, os adultos falam mais uma língua estabilizada no campo do trabalho, das interações mais do cotidiano, e os idosos falam uma língua em que eles
falam a língua que eles estão presos a ela, aos usos dela, que faz referência a quando eles estavam ativos socialmente, interagindo no trabalho, na escola, na universidade e assim sucessivamente. Então você tem níveis de linguagem e variações dialetais. Então os estudos sociolinguísticos vêm para nos ensinar que não existe uma língua certa nem uma língua errada. O que existe é a adequação contextual para o uso da língua, em que a gente adequa esse uso da língua dentro de cada contexto de uso. Então, não é nós que somos submetidos à língua, é ela que é submetida a nós. Nós somos os criadores dessa língua. Os sons, os significados, a organização dos significados, tudo isso é nós que damos. Tá certo? Muito obrigado.